Oi, sou a Carol Passos. E eu sou a Stephanie Ciola. E esse é o Passo Fácil, um podcast criado por duas amigas que gostam de falar sobre livros. Nós somos jornalistas, estudamos literatura e falamos aqui sobre livros com muito bom humor e zero pretensão. Vem com a gente! Olá, pós-faceiros, pós-faceiras e pós-faceires. Esse momento chegou. Vamos falar de Pantanal e dos autores de novela. E eu e Stephanie somos noveleiras, estamos muito pantaneiras. E eu sou mais tradicional, assim, eu gosto de assistir na hora que passa, no horário da Globo, né? Também. Então é o meu ritual do Pantanal. E desde a Avenida Brasil eu não acompanhava uma novela assim com tanta empolgação. E até lembro das partes da versão dos anos 90 pra provar que tô velha, né? Tinha só 8 anos, mas eu assistia porque nos anos 90 a gente podia tudo. E, né, pra falar sobre esse tema, eu convidei uma amiga, a gente convidou uma amiga, a minha sócia também, né? Outra sócia. A Carol tem muitos negócios. Uma mulher de negócios. A Cris Cordioli, que é jornalista, que já teve um blog chamado Na Ponta da Língua. Famosérrimo. E conhece Dei novelas. autógrafo. Saudades. Lá na Nego Querido. Em Florianópolis. Ai, chique. E já até pulou de avião e tudo, fez igual o jogo. Não, eu não pulei porque eu tava acima do peso. Mas subiu de Só a avião. Jana. Eu só passei medo. Mas subiu no avião. Subi, passei muito medo. Tinha um vídeo ótimo nas redes sociais, agora não existe mais. Mas, Cris, então pode se apresentar aí, né? Que você que já deu autógrafo na Meu Querido. Se você ainda não conhece Cris Cordioli, tá? Você pode pedir um autógrafo pra ela tá disponível. Bons tempos. Agora eu só dou perdido. Nos boletos. Ai, gente, mas o jogo enfim, virou. eu sou a Cris Cordioli, eu sou jornalista, tento fugir disso com muito, assim, muita... Muita dedicação. É quase uma ex-jornalista, né, Cris? quase uma ex-jornalista, mas ainda ver novela ainda não tá me dando dinheiro, porque... Que absurdo, né? É um absurdo! Mas eu amo novela, amo não só assistir, mas entender ali o universo, né, como que funciona, como que aquilo vai pro ar, e sou realmente fascinada, assim, quando a Carol me falou da ideia, eu, estou muito dentro, assim, eu assisto Pantanal, também tenho muitos flashbacks da manchete, assim, da época da primeira versão, eu achei muito curioso, assim, como muitas personagens eram a minha cabeça. A Guta com cabelo curtinho foi uma coisa que, tipo, nossa, bateu, veio, a Muda. Assim, os personagens vieram, assim, então é isso, assim, eu fiquei muito feliz com o convite, falar de novela com certeza é muito o meu mundo, assim. Conta pra gente como que é a tua rotina vendo novela que tu tava contando ali antes. Tu vê no Viva. Eu vou dar uma queimada legal. Não todo dia, assim, nos dias que dá, né? Nos dias que dá. Deixa eu o capitalismo contextualizar. permite. É porque, além de jornalista, eu sou bordadeira. E uma das coisas que me fascina no mundo do bordado é exatamente poder fazer isso na frente da televisão. É verdade. Né? Então, eu começo com Viva, né? Páginas da Vida 1h30, depois eu passo pra Globo com Petruc e Catarina, meus amores, depois eu volto pro Viva pra Alma Gêmea, depois eu volto pra Globo. É aquela que a Priscila Fantini era uma índia. Fake, mas tô lá assistindo, gosto. Era boazinha. Eduardo Moscovitz. Total, e também pra poder ter assunto com a minha mãe, que é o do dia, assim, a presente. gente comenta. E aí depois eu volto pra Globo pra ver A Favorita. Aí ali, quando vem a das 6, eu não me apeguei muito, mas tenho prestado um pouquinho de atenção. A das 7 eu tô dando uma olhada. Aí eu espero o Pantanal. E depois, assim, pra fechar com chave de ouro, eu volto pro Viva pra rever o que eu já vi no começo da tarde. Já esqueceu, né? Depois E antes de dormir, eu tô assistindo meu pedacinho de chão no Globoplay, que não dá pra fazer bordando, porque é muito linda e tem que olhar. Então é legal falar também, assim, que esse lance de bordar assistindo novela, eu tenho miopia, uma miopia bem forte, então eu tenho que... E eu, de perto, eu enxergo muito bem sem óculos, então eu bordo sem óculos. Então eu não vejo o que tá passando na novela. Só escuta. Então, o que acontece, assim, eu imagino muita coisa.
porque eu escuto. E aí eu fico imaginando, e aí é legal ver, assim, o que eu boto o óculos pra ver, né? Tipo, o Levi morrendo essa semana nas piranhas, eu tive que botar o óculos, Puta assim, cena, né? É. Puta cena maravilhosa. Então, tem todo um processo e é muito legal, assim, de ver como... E, assim, aos domingos, o Viva, ele reprisa a semana toda Meu Deus, eu nunca olhei nada. de Páginas da Vida e Alma Gêmea. Então... Às vezes, quando eu só escutei durante a semana e algo muito legal aconteceu, no domingo eu também dou uma olhadinha, assim. Então, realmente, o meu universo, ele tá bem restrito às novelas, né? E no meinho ali, você vê o Jornal Nacional pra dar aquela bad? É hora de comer, né? Ah, deu hora de comer. É. Mas passa uma espanholita lá no Viva nesse horário que eu não gosto. Uma mexicana. Novela mexicana não, Não. só as novelas... O Viva tá passando novela mexicana Tá, agora. tá passando uma lá bem conhecida, até não sei o nome, passa sempre a propaganda, mas é uma... Usurpadora. Tipo Usurpadora, mas é outra. E qual que é o teu Maria do autor de novela preferido? Então, eu tenho esse problema que eu tenho uma certa dificuldade, assim, de escolher, porque tudo vai muito da fase, assim, mas, assim, Gilberto Braga, pra mim, é rei, assim. O que ele já fez? Celebridade? Paraíso Tropical, agora que acabou no Viva, né? Paraíso Tropical foi uma grande descoberta pra mim. Bebel, Camila Pitanga. Foi minha reconciliação, Camila Pitanga, eu né? amo. É aquele que tem aquela cena dela falando do casamento outonal em isso. pleno... Casamento primaveril em pleno outono. Ela era muito boa. Eu não vi essa A novela. da piscininha também. Nossa, quando ele- assiste no Globoplay, ela é muito Eu não boa, olhei muito ela. boa. E vale tudo, né, gente? Vale tudo. Também não vi. Vale Nossa. tudo, é muito boa, muito um boa. clássico, É, né? então, Mas Celebridade era dele também, não era? também. Celebridade não é uma novela assim, agora tem, não. É que eu lembro só daquela briga da Malu Mader Sim. com a... Mas a novela A dele, cachorra. minha novela talvez a preferida dele, talvez, Vale Tudo tá na frente, eu acho. Mas o Dono do Mundo, Também não vi. o Dono do Mundo eu tenho assim, então, e o Dono do Mundo tem uma história legal, Fagundes, o Gilberto Braga, ele sempre teve uma história muito forte com as mulheres, assim. As novelas dele sempre tiveram protagonistas mulheres muito fortes. E aí ele sempre disse assim que ele achava que era porque ele era homossexual, mas que depois ele chegou à conclusão de que não, que as mulheres elas falam mais, elas se expõem mais, né? Só que aí o Fagundão pediu pra ele, faz um papel de homem aí pra mim, né? Vamos tentar. E aí ele escreveu O Dono do Mundo. O Dono do Mundo, a história, ele era um médico que tinha saído do submundo, assim, tinha vencido na vida, e aí ele vai num casamento, era o casamento da Malu Mader, e ele descobre que ela era virgem. E ele pira, porque ele quer ser o primeiro dela, e aí ele arma um esquema, assim, gigantesco, e ele consegue, tipo, ser o primeiro cara dela, assim. E a novela é muito legal. Muito legal, mas ele recebeu muitas críticas, eu lembro de ter lido, assim, que no final foi uma vingança dele, que todo mundo achou que o Fagundão tinha melhorado, assim, tinha virado uma pessoa boa, e no último capítulo acontece a mesma cena, ele, tipo, de olho numa mulher recém-casada, assim. Babado. E, tipo, era meio a vingança do autor, porque tinha meio que guiado ele pra escrever esse final. A Próxima Vítima não era dele também? Não, acho que era do Agnaldo Silva, A né? Próxima Vítima não é dele. A Mas... Próxima Vítima é bem... Eu gostava teve daquela. muita mudança a Próxima Vítima, né, no roteiro, por não causa da gostava da Próxima audiência. Vítima. Não gostava Eles muito. mudaram muito a audiência, por causa da audiência. Mas eu tenho novelas, assim, que são novelas da minha vida, assim. Com o Benedito Rui Barbosa, já que a gente tá falando de Pantanal. Pantanal. Pantanal teve uma história legal com ele tava na Globo. E ele tinha acabado de escrever Cabocla, que é uma novela da minha vida. Ai, sim, maravilhosa. Total, assim, quando a minha filha nasceu, eu tava reprisando, eu lembro, assim, de fazer todo um circo pra poder, aquele horário, estar ali assistindo, sabe? Eu dava banho, dava de mamar, botava quentinho ali dormindo, agora eu vou assistir. E aí, o Denis Carvalho chamou ele e falou, olha, eu preciso que tu termine uma novela aqui, porque o autor tá com problemas, não vai conseguir terminar, e aí ele disse, não vou terminar, isso é uma falta de respeito, né, ele vai querer terminar a novela dele, e aí o Denis Carvalho falou pra ele, então, ou é isso ou é carta de demissão, aí ele escreveu a carta de demissão dele, ele pediu demissão, e foi onde ele foi pra Manchete, e ele emplacou o Pantanal, ele tava, tipo, uns 6, 7 anos tentando fazer na Globo, a Globo não comprou ideia,
Bom. E aí ele emplacou na manchete. É porque era um custo muito alto, né? E o roteiro também era bem considerado meio pesado, assim, né? E ele conta que a Pantanal era uma homenagem para um tio dele, que ele conviveu muito na infância, que era muito isso, assim, que levava ele pra tocar boi lá. Como é? Tocar boi. Tocar boi, tocar berrante. As coisas que o Zé Lucas tá Eu fazendo ia dizer lá. uma expedição, mas não é expedição a palavra que eles falam. Não, como é que é, gente? Comitiva. 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 É. Então ele queria muito fazer essa novela pra prestar essa homenagem. E aí, comecei a falar isso pra falar das minhas novelas favoritas e Cabocla, né? Cabocla, pra mim, a cena do Tony Ramos enterrando o filhinho que nasceu morto, assim, é uma das mais lindas. Triste. Eu gosto da regravação, né? Que a primeira eu não assisti com o Fábio Júnior, daí não é da minha época. Mas... A regravação é com aquela atriz, a Vanessa Giacomo. Que foi onde ela casou lá com o bonitinho Daniel de Oliveira, né? Isso. Mas enfim, adoro Meu Pedacinho de Chão também, mas adoro Avenida Brasil, assim. João Emanuel, assim, foi uma coisa muito louca, assim, de olhar ele fazendo, sabe? Eu sou muito atenta a ele, gosto muito do trabalho dele, apesar de não ter me apegado muito em outras, assim, como Avenida Brasil, claro, né? Esses dias eu vi alguém falando que se a novela tem o ator ali que é o Tufão, esqueci o nome dele, o Murilo Benício. Murilo Benício, e ele é corno, a novela é boa. O Dodge, né? Agora, a favorita, o Dodge, ele tá lá, né? Ele tá na favorita também. Tá, ele é um safadão, eu gosto dele. Eu gosto até ele mais como Tufão, porque o Tufão... o Tufão era demais, né? O Tufão era demais, né, cara? E você sabe que eu me mudei pra Floripa no dia que estreou a Avenida Brasil? Ah, é? E eu morava numa kitnet lá em Canasvieiras. E assim, pense, o meu apartamento era gigante, então, tipo, não tinha lugar pra colocar as coisas. Então eu morei um mês com várias caixas. E a primeira coisa que eu fiz foi tirar a TV, porque eu queria assistir a Avenida Brasil, só que eu trabalhava à noite na redação. E a minha alegria foi que começou a Avenida Brasil, eu lembro o Piara, que também é outra pessoa que adora, a gente olhando pra TV, assim, né? Na redação? Na redação. E a redação, no último capítulo, tu lembra, Cris? Parou. Eu lembro Sim. o Martini, a gente assim, olhando ao último episódio Sim. na redação. Não, um grande orgulho grande que eu momento. tenho como blogueira do Na Ponta da Língua foi que a Celina, minha parceira lá de blog, ela quase adivinhou o fim da novela, assim. A gente celebrou muito aquilo, assim, porque era uma coisa tão amarrada e tão velada, né? As pessoas não imaginavam aquilo, assim. E é muito legal escutar ele falando do processo, assim. Ele falou que quando terminou a Avenida Brasil, assim, e quando termina uma novela, que ele sente um vazio muito grande, porque ele fala assim, durante a novela são 12 horas de 30 a 32 pessoas falando no ouvido, assim. E ele falou assim, escritor de novela que não escuta o personagem falando no ouvido, tem alguma coisa errada, né? Ele falou que se despedir desse processo que é um vazio muito grande, assim, que ele sente muita falta. E ele fala também de uma coisa que eu acho que é muito legal quando a gente olha, assim, a diferença de escrever um livro e de escrever uma novela, né? Ele fala uma coisa que, assim, que a novela, que quando a pessoa vai no cinema, ela escolhe no cinema. Quando a pessoa compra um livro, ela escolhe comprar um livro. Mas quando a pessoa assiste uma novela, a novela ela invade a casa das pessoas, né? Então ele até fala assim, eu não podia colocar lá 2 freiras lésbicas assassinas. Ele usa um termo assim, tipo extremo, né? Podia usar lá 2 freiras lésbicas assassinas entrando na vida das pessoas às 9 da noite, né? Que ele diz que tem que sempre ter essa ponderação, né? Que a Avenida Brasil foi um desafio por isso, assim, né? E a favorita, ele disse que foi muito louco também, assim, porque não tinha um casal protagonista, eram 2 mulheres, né? E que era um experimento total. Que na metade ele inverte total a história, né? E que é muito louco, assim. Eu até tava vendo que tá repercutindo muito a reprodução no Twitter, principalmente, que eles chamam a segunda tela, né? Até falaram, em 2008 não tinha essa coisa da segunda tela, né? Das pessoas continuarem, né? Que hoje em dia a favorita tá rendendo muito, assim. Eu tinha certeza que isso ia acontecer, porque apesar do horário ser um horário meio quetrefe ali, né? Mas... É que tem muita gente que tá em home office ainda, sei lá, e aí, tipo, se eu estivesse trabalhando em casa esse horário, eu tava E a vendo. Globoplay, né? Mudou muito.
O Pantanal também, dos anos 90. Várias cenas tem rolado muito, assim, a comparação, né? Tipo, rola uma cena, assim, mais emblemática, já na internet tu já consegue ver, tipo, por exemplo, a comparação do Jove, né? O Jove dos anos 90 pro Jove agora, eles comparam muitas cenas, né? E achei muito legal também nessa comparação que eu li também uma matéria sobre o figurino da Pantanal, porque eu também gosto, assim, de olhar os bastidores. E a figurinista, ela reproduziu os figurinos. Daí tu falou da Guta, né? Guta Regatinho. Quando eu lembro da Guta, a Guta é igualzinha. As mesmas roupas que, claro, assim, hoje ela usa mais cropped e tal, né? Tem uma atualizada. Mas você pode notar que eles usam roupas com estampa, que é uma coisa que na novela não tem hoje, né? É uma coisa muito dos anos 90. E ela né? deviam ter Estampa cortado o em cabelo inglês. dela curtinho também. Eu senti falta disso, assim, porque foi uma coisa que veio de imediato, assim. Que era a Guta de cabelo curtinho na primeira versão. E eu senti falta. Falei, cara, por que não cortaram? Porque, tipo, combina super com a menina também, né? Ela bate estilosa. Mas o que eu ia falar de Pantanal que eu acho muito interessante, assim, que eu até li na Patrícia Kogut, que é colunista de entretenimento do Globo, né? Agora eu tô lendo direto. Então, ela falou um negócio essa semana que me chamou a atenção, assim, que telespectador de novela gosta de spoiler. E eu fiquei, tipo, pensando assim, cara, realmente... Assim, tu poder olhar o que acontece com as pessoas, o que vai acontecer com os personagens de Pantanal, é muito legal, assim, né? E, tipo, o Benedito, quem tá escrevendo a novela agora é o neto dele, né? E aí perguntaram, eu vi uma entrevista com ele perguntando se ele pedia muita autorização pro voo, assim, né? E ele disse que não, que ia ser muito ruim se ele tivesse, né? Que se ele tivesse que pedir autorização e que o vô pela primeira vez tem 91 anos, diz que é lúcido, diz que pela primeira vez ele tá vendo como telespectador. Ai, e que ele percebe pelas conversas que ele teve várias angústias quando escreveu Pantanal e que agora ele também sente, mas que provavelmente assim vão ser poucas mudanças de roteiro. Porque tem uma história contada ali, né? Ia ser meio esquisito, realmente, se... É uma coisa que a gente percebe muito, assim, nos diálogos, assim, é como eles tentaram atualizar mesmo, né? Por exemplo, eles falam sobre questões ambientais na novela, sei lá, corrupção. Eu até fico meio puta com esse papo quando o Zé Leôncio quer dar uma de ambientalista ali. E tipo, cara, pelo amor de Deus, tem quantas mil cabeças ligadas e fazendo e tá lá. Não, e aquele câmbio, e o câmbio. E o câmbio Agora vamos botar a internet. Vamos botar a internet. Vamos botar a internet, o Zé Leôncio vai ficar puto. Vai porque acabar as cantorias, porque vai todo mundo pro celular, segundo ele. É verdade, né? É verdade, mas porra, cara, assim... A minha teoria é que as coisas acontecem em Pantanal porque eles não têm internet. Porque eles ficam lá só pensando... sabe o que essa cabeça vazia? Bota o celular na mão da Juma, bota. Eles não fazem nada. Agora, o Zé Leôncio, ele precisa ter alguma coisa pra fazer? Porque ele ficou lá metade dessa parte inicial da novela enchendo o saco do Jove, porque o Jove não gostava de mulher. Era a única preocupação da vida dele, era se o Jove gostava de mulher. Aí o Jove vai lá pra Juma, e a única preocupação tá lá na Juma. Tá, a gente sabe, Stephanie, que teu sonho é ser o Zé Leôncio da novela. O meu sonho é ser a Irma. Porque assim, ó, pouco texto pra decorar, muita comida pra comer, porque ou ela tá comendo, ou ela tá tomando café, ou ela Ainda tá pega os almoçando. homem e gato pra caralho, né? Pega os homem e Pega gato. tudo, talarica do cacete, pega... Tá lá sem fazer nada, não paga um Babyliss no boleto, não Pantanal. paga um boleto, não O paga Babyliss sempre em dia. Ai, aquela as looks mulher. são bonitos também. Ela né? tem um look baita. Meu sonho, cara. Ou a Bruaca, né? Porque a Bruaca com Alcides agora, meu Deus. A broaca, A real é... O único homem do Pantanal que colocaria meu casamento em jogo é o Alcides. O único. Alô, Dorma. Isso tu tá falando esteticamente. Tu tá falando da parte estética. Eticamente. Então o peão, pra você ali, o peão massa é o Arcides. Isso, a Fivela, que a gente Ai, já viu nos nudes Ó, do a Casaré Fivela. lá, aquela época que vazou ele de terno, Pena que é tudo pra bolsominion, fora. né? O casar... Ele é Ai, não, Casaré é bolsominion. Bolsominion. ele é bolsominion. Então, pronto, já vou Negacionista. ficar com o Dorva mesmo, que é mais legal. Alô, Dorma. Dorma venceu. Vitória da democracia. Meu velho do Rio, eu acho que é mais negócio. Mas assim, eu Mas tenho uma esteticamente história. ele... Eu tenho uma história com Dorva, que é o seguinte. Dorma é o marido da Cris, tá? É, o meu marido.
Grande beijo, Dor. E eu acho que assim, ó, não sei se as pessoas elas ficam nas suas vidas, nos seus relacionamentos, tentando entender se aquilo realmente faz sentido. Mas assim, se existiu um momento no meu relacionamento que mostrou pra mim que ficar com Dorival fazia sentido, foi na minha lua de mel. Olha, Mira, revelações. Lua de mel em Salvador. Última semana da reprise de Laços de Família. Reprise! Às 3 da tarde. Então ele já sabia assim, nós vamos pra Salvador, nós vamos pra Bahia, porque a gente ficou 3 semanas. Nós vamos pra Bahia, mas a primeira semana, 3 da tarde, eu tenho que estar dentro de casa, na frente de uma TV, porque é a última semana de Laços de Família, reprise. E ele ficou. E assim, quem me conhece sabe que de manhã eu não funciono, então assim, de manhã eu não funciono. Até às 3 a gente dava um jeitinho ali de repente, um pelourinho. Às 3 eu tinha que estar na frente da novela. Rolou, fui super feliz, consegui ver a última semana. Laços de Família, Camila Pitanga e Vera Fischer? Não, Laços de Família não era Camila Pitanga, né? Regina Camila... Duarte e a Gabriela Duarte. Não, Não, Laços de esse é Família Pera Amore. é Vera Fischer e a Careca. Isso! É isso Carolina que eu quis dizer. Dickman. Carolina Dickman, é. Essa aí. A musiquinha ela cortando o cabelo. Sim, né? Manuel Carlos, assim, eu tive um Love caso Grace. de amor muito grande com o Manuel Carlos, assim, eu achava que ele era o autor da minha vida, mas depois eu achei que eu já mudei, agora eu já não acho mais. Muito Leblon, né? Muita gente rica, né? Já não é mais meu padrão, assim, eu tô mais já pra Gilberto Braga, que tem ali uma confusão constante, uma confusão constante, mas gosto das novas também, Lícia Manso. Não gostei dessa que passou, apesar do Cauã duplo, que o Cauã realmente... Como é que acabou essa novela, Cris? Acabou com ele pagando, né? Ninguém viu essa Ninguém olhou o episódio, não. Eu falei pra Carol Não, acabou com ele preso, pagando pelo foi crime. preso? Foi. Todo mundo descobriu. Sim, todo mundo descobriu, deu aquela pira total, mas foi ruim. Eu tava com ódio dele. Foi ruim. Mas assim, ó, 7 Vidas... Eu vi um pouquinho. 7 Vidas foi uma das novelas da minha vida também, que talvez muitas pessoas nem saibam que novela é essa, mas foi uma novela das 6, com Domingos Montagne, que Deus o tenha. Deus o tenha. Que foi onde eu rompi com a Camila Pitanga, mas agora com a Deus Bebel o eu já voltei um guarde. pouquinho. Mas era linda a novela. Ele tinha doado sêmen, nasceram 7 filhos. Nasceram 6 filhos, na verdade. E esses filhos foram aparecendo, e ele era um navegador, e ele não ecologista, não queria ter filhos, e aí os filhos foram aparecendo, e tipo, era muito linda a história. Linda, foi uma das novelas mais lindas, assim. E a vida da gente também, né, com a Fernanda Vasconcelos lá, 4 anos de coma na aquela cama, era boa também. também reprisou agora na pandemia. Nossa, eu lembro que eu vi essa novela, eu revi ela na pandemia, e eu via ela na primeira vez que passou com a minha avó. E ela primeiro que se passa em Porto Alegre, né? Daí é uma coisa interessante, sim, ver uma novela Lindo. no sul, assim, Isso. né? Em Gramado também, umas coisas. E aí, eu tinha uma relação muito forte com a minha avó, assim. Muito como é aquela vozinha ali, que era a 7 Bruno. Sete Bruno, com as netas ali. E elas têm uma mãe muito filha da puta, Tem. né, cara? E aí, agora, eu não lembrava disso da primeira vez que eu vi. Agora, revendo, eu pensei, nossa, que é um personagem corajoso você Sim. colocar, né? Uma mãe que, sei lá, com certeza é borderline, aquela mãe lá. Ana Beatriz Nogueira fez brilhantemente, era É. muito complexa. Uma aquela... mãe Ai, a Ana horrível, Beatriz cara. Nogueira é maravilhosa, já entrevistei ela. Então, Tinha umas 2 mães ruins naquela novela. Tinha umas coisas bem... Mas assim, ó... E era uma novela das 6, né? Eu olho pro tipo de texto que ela escreve, assim, e é mais vida real. Eu acho que eu gosto disso, assim, sabe? É mais, tipo... Essa do Cauã, eu acho que ela se perdeu justamente nisso, porque virou uma coisa tão impossível que aquele cara fazia, assim, sabe? Tão impossível aquele personagem, que ela não me pegou ali, ela deu uma derrapadinha. Mas 7 Vidas e essa que a gente comentou também, nossa. E dessas novas escritoras de novela ali tem a do Amor de Mãe, né? Manuela Dias, E tem a Amora Maltner, né? Então, a Amora Maltner é a diretora, eu acho que é muito legal a gente falar isso também, que eu acho que teve um autor que eu escutei falando que que no cinema é o diretor que manda, e que a novela, o escritor, ele é muito protagonista daquilo, assim. E eu sempre me apego muito nos diretores, assim, a Amora Maltner, eu sou muito fã por causa de Avenida Brasil, né? Mas ela também fez Cabocla com o nosso amado, como é que é o nome dele?
Que escreveu o... Gilberto Braga? Não. Não. É o de Avenida do Verdades Secretas. E o... Valcir Carrasco. Valcir Carrasco. Então. Mas a Manuela Dias, que escreveu O Amor de Mãe, eu vi uma entrevista dela muito legal. Ela disse que o trabalho dela de construção de texto era o seguinte: ela fazia muito esse exercício. Além dela ser uma pessoa que estudou muito, foi pra Cuba, naquela mega escola. O Gabriel Garcia Marques foi professor dela. Sim, então... Eu tenho um amigo que fez isso. Lá em Eu tenho Cuba. uma inveja muito grande dela, uma Ela inveja foi boa. A última turma que ele deu aula foi a dela. Eu vi ela contando essa história. E ela contava que por muito tempo ela botava uma placa assim. E a placa dizia assim: conte uma história por R$1. E ela ia pra rua. E aí as pessoas contavam as histórias e ela ficava ali, entendeu? E aí ela ia se alimentando daquilo. Que massa. E ela fez uma minissérie, não sei se vocês assistiram, Justiça. Não sei qual é, mas... Era essa muito minissérie é legal magra, essa né? minissérie. Eram 4 histórias paralelas, mas que as histórias se cruzavam. E era uma coisa muito legal aquele texto, assim, cara, como que ela conseguia fazer aquilo, assim, eram coisas separadas, mas juntas, sabe? E fora que era, assim, a direção, era... Meu Deus, essa série... Será que tem no Globoplay? Tem, mas o fim dela tá meio confuso. Eu assisti no Globoplay de novo agora. Embaçou, assim, eles deram uma atrapalhada lá nos últimos capítulos. Mas é muito linda. E ela, com Amor de Mãe, ela teve a pandemia aí, né? Que ela disse que teve que reescrever muita coisa, mas ela conta que no final o que ela escreveu era equivalente a 3 bíblias. A quantidade de coisas. É muito conteúdo, né? E ela... Eu acho que essa coisa também... Eu também escutei o autor das 7 que terminou, que eu amava, Quanto Mais Vida Melhor, os diálogos maravilhosos. Ele falou isso, assim, que era uma novela fechada, ela foi toda gravada. E que o quanto fez falta essa interação do público. O quanto não saber, enquanto estava se gravando a novela, o que aquilo ia gerar, dificultou, assim, né? Porque eu acho que tem muito isso, assim, a diferença, novamente, de se escrever um livro e se escrever uma novela, né? E também, Cris, eu acho que tem uma coisa, assim, bem interessante, que eu acho que é o ritmo das novelas, como foi mudando também, né? Agora, por exemplo, as novelas, elas são muito mais... As cenas são muito mais rápidas. Eu até sinto no Pantanal uma morosidade, às vezes eu fico assim, gente, parece de cinema. novo isso. Mas, claro, é porque o texto ele é bem inspirado nos anos 90. Mas isso também acho que mudou muito, e eu acho que foi meio uma quebra ali com a Avenida Brasil, porque a Avenida Brasil era assim, tu perdia um capítulo, frenético. perdeu. Não dava. Não dava pra perder um capítulo, é tudo muito corrido. E essa coisa também de usar muito o vilão também como protagonista, né? As pessoas com falta de caráter também. Eu acho que tá cada vez mais real mesmo, que tu comentou, e isso é que traz cada vez mais também interesse, né? Eu acho que, assim, se eu tivesse um desejo de vida, talvez fosse realmente escrever uma novela. Porque eu fico me colocando no lugar do escritor e pensando assim... Pensa o que é tu escrever uma cena e tu vê aquela cena acontecendo. Se realizar, né? Sabe? Tu escrever uma Carmen Lúcia e tu vê a Adriana Esteves, assim, dando vida para aquilo de um jeito, assim. E eu acho que esse universo que encanta muito, né? Bastidor mesmo, assim, e a parceria, porque se tu não tem um bom ator, se tu não tem um bom diretor, nem sempre o bom texto salva, né? E meu Deus, assim, a Avenida Brasil era uma coisa muito... E os atores muito certeiros, assim, muito né? certeiros, Também a Adriana Esteves, grande vilãzona do Brasil, né, cara? Porque em Avenida Brasil ela foi o que ela foi, assim, um fenômeno. E aí agora no Amor de Mãe também, né? E ela era uma vilã muito real no Amor de Mãe. Cara, e a Catarina, né? A Catarina... Porra, ela também, né? Tipo... A Catarina do Cravo e a Rosa, assim, ela é... Assim, tipo, um personagem riquíssimo por si só, né? Mas ela é muito boa. Os dois, né? Os dois são demais. Ela
E o Petrúquio, nossa, assim... eu sou E muito quem que apaixonada. você acha que é o vilão de Pantanal? Porque esses dias eu tava refletindo sobre isso. Porque Pantanal não tem um vilão característico. É pra ser o tem Tenório, o né? tanto do Tenório lá, né? Mas o ele é boca um aberta. bocó, né, gente? Boca aberta, né, coitado, manda... Ele acha que manda as mulheres que mandam nele, né? E assim, ele acha que tá ali querendo dar o golpe em todo mundo, mas ele é um bocó, assim, não Mas tem aí nada. me botaram lá o coitado do Murilo Benício pra fazer, daí já cai pro bocó 50%, né? É Porque verdade. coitado não Tem vem chance numa de ser fase bocó, boa, né? né? Então... Eu até gosto, sabe? Mas Eu eu tenho gosto assim, dele ó, a também. reprise do Clone atrapalhou o Tenório. Ai, a reprise do Ah, Clone. mas o Clone, foi pelo foda. amor de Não, Deus. cara. E Ai, quando o eu Clone vejo, cara, daí terrível, tava né? Clone e Tenório, deu, gente, não aguento 3 Murilo Benício num Não, e dia uma só. história de amor. Sim. Ai, não. Ele em uma história de amor, gente. Era meu crush, assim, sempre foi. Ah, é? Até hoje. Murilo O Benício. Murilo Benício. Ele é casado com a... Menino Benício e Caio Blas são Manuela meus Dias, crushes né? da vida. Agora. É. Claro, É ele tá- verdade, é. Na novela lá ele se... Já estavam juntinhos. Mas ele é muito do troca-bola, né? A gente não pode apostar as fichas nisso. Não. Mas eu gostava daquela novela que ele fazia, que ele era todo... Que ele também... Era ele e a Adriana Esteves, não era? Que a Adriana Esteves era... Acho que era... Que ela era... Que ele era todo engraçadão, assim, e ele era... Ah, é uma novela que passava no Nordeste, eu acho. Ou numa cidade fictícia, que agora eu esqueci. E eu adorava ele. Ele tentava... Deixa eu até pesquisar. Ele tentava encantar ela, assim... Mas ela não caía na dele. Não, eu não assim. desgosto dele, mas é que o Clone atrapalhou a vida dele. Ai, o Clone foi horrível. O Clone Foi, atrapalhou a vida de todo mundo. foi, Uma novela foi. ruim, né? Não, e alta expectativa, né? Ai, assim, Sim, ó. agora a próxima novela das 9 é dela, né? Ah, eu acho que a Glória Pérez tinha que parar, entendeu? Ai, meu Deus, eu tô com medo porque... Bom, eu tô com medo, mas ao mesmo tempo vão lançar simultaneamente no Globoplay a nova do João Emanuel. Tá. Aí eu já tô com a expectativa de, bom, não tem... Daí vamos pro Globoplay, qualquer coisa. Vamos pro Globoplay, né? Eu acho que o Zé Leôncio é mais vilão do que o Tenório. Ai, Zé Leôncio agora... Chato pra um caralho. Meu Deus, fica me chato. E assim, ó, eu tem coisa ali, tipo esse papo ambientalista dele ali, que eu acho assim que ele é um hipócrita. E o Tenório, pelo menos, é um cara que ele é um personagem meio plano, assim, né? Tipo, ele é sincero nas intenções dele. Tu sabe que ele é um golpista, tu sabe que ele é um filho da puta, que é um grileiro, que... E deu. E aí o Zé Leôncio fica naquele papinho de que, ai, aqui no Pantanar... Eu não aguento a mais gente- fazer isso, já deu pra mim. E assim, a gente tem que respeitar a natureza, é o boi que sabe quando é que vem. Mas, ó, nananã. o meu pai, que Ah. tava com uma grande expectativa, em vez de comentar qualquer coisa da novela, o que ele me falou? Ah. Pantanal tá com as águas muito baixas. Pantanal tá com as águas mais baixas. Ele falou que a outra novela tinha mais água. Olha, mas isso aí é no Ah, tinha mais água. Ar! Tinha mais água. Sinais É que dos tinha mais tempos, gente se né? banhando também, né? Tinha mais cena de gente se banhando. que A mãe gente disse também que, ai, teu pai fica aqui na expectativa, mas não dá, não vai pra frente. Eu ouvi falar, eu não lembro de nada, eu não devo ter visto a primeira versão, nem assim. Talvez a minha casa é um conservador pessoal, né? Mas eu ouvi falar que era uma coisa assim que tinha mais sexo, né? É que também eu acho que... Não sei. Era Tinha muita gente Um pelada. peitinho. A Juma e a Muda, elas passavam a novela inteira praticamente pelada. A Juma e a Muda podiam ser um casal. Deviam. Já Aí ia ser revolucionário. Eu achei esse... Ali no início, ali, quando as duas estavam ali, que a Não, Muda ainda era agora, esses muda dias ali. que ela- E a Muda falava sem falar. E que Eu ela achava, enfrentou né? agora, que a Juma enfrentou lá o Levi, foi bem... Eu chipava, eu chipava. Ó, eu é tinha Fera pensado. Ferida a novela. Ah, que Fera o Murilo Ferida era Vinícius legal. que eu gostava dele. Adoro cantar Fera Ferida alto no carro. Amo. É, sei que vocês gostam bastante da... Da Bethânia. Já ouviu falar? Tá, olha só. Vou falar. Vou falar minha parte do roteiro aqui, Fala, Cris. fala. Daí você vai interromper, porque a gente já até falou. A gente já falou de Gabriel Garcia Marques, por exemplo. Não, mas uma coisa que eu gosto muito do Pantanal é o negócio do realismo mágico. Que eu acho muito legal. E eu lembro que tinha umas novelas que já teve mais isso na novela, né, Cris? Eu lembro, tipo, A Indomada, por exemplo. Tinha umas novelas que traziam mais esse elemento do fantástico junto com o real, aquela né? Ah, o Jorge Tadeu com a sua plantinha O Jorge lá, né? Tadeu, Mas... a Viúva Porcina.
eu acho que que isso rolava, assim, meio que mais. Era uma coisa que eu não vi mais rolar recentemente. E daí é legal, eu acho muito massa ver agora de uma mulher. Não, recentemente também teve Aquela que aquela... teve um remake, né? Eu tava tentando lembrar dessa. Qual? Que tinha a mulher que explodia. Como é que é o nome daquela Não, novela? essa daí não A era novela, a Dona Gorda. Dona Gorda. Novela? Era uma novela das 11, né? Não, mas essa das 9 que tinha... Meu Deus, eu esqueci completamente. Mas que eles entravam dentro de uma gruta e pegavam um negócio rejuvenescedor. Mas era horrível. Do Horrível. Diamante? Era ruim essa Horrível, novela. horrível. A do Diamante? Eu não me lembro. Não, acho que as velhas lembram da novela. Né? Mas Não, assim, ó, Aguinaldo Silva, ele traz essas coisinhas. o Aguinaldo Silva trazia O isso. Aguinaldo Silva, ele traz. Só que, claro, o Pantanal, eu acho que ali a grande sacada do Pantanal é mostrar que a Globo pode, né? A Globo faz, né? A Globo realmente, se tratando de novela, né? A Globo, ela lá em casa a gente tem, assim, eu tenho uma pessoa dentro de casa que tem restrições à Globo, é a dita Globo Lixo, né? Então, às vezes eu digo assim, pô, a Globo Lixo botou o Cauã, queimou o Cauã na novela. Eu digo, realmente, se a Globo Lixo queimou o Cauã na novela das 9, é a Globo Lixo. Ah, mas pô, cara, Mas mas ele a- se recupera. os efeitos da mas esse trata- Juliana virando- Paz virando onça. Daí se compara com os anos 90. Não dava? E assim, o Velho do Rio, por exemplo, eu adoro. Eu acho que ele é um personagem muito da literatura, assim, né? Tipo, do folclore Pra mim, ele é o também Mestre e dos tal. Magos. Mas é também, tipo... Inspirado no Mestre dos Magos. Que é aquele personagem que é meio que é um oráculo, que aparece, fala fala nada umas com coisas nada. nada some. Ele fala nada com nada e vem embora. Mas isso é uma coisa bem comum numa E literatura. ainda de vira uma realismo. cobra, cara. E ainda vira uma sucurizona lá. Vocês Olha a viram a cena cobra. dele ontem entrando no rio? Não. Ontem eu não vi. Nossa, achei incrível. É Ele entrando, linda. eles pegaram ele de costas e a capa, sabe? Eu já vi essa cena. Ai, Como se Osmar fosse- Prado, porra, né, cara? Ele é muito bom ator. Então, na primeira versão da Cláudio Marzo, eu vi uma entrevista dele dizendo que ele queria muito conhecer o Pantanal, muito. E aí, quando ele soube que ia rolar essa novela, ele pediu, me deixa lá eu fazer. E aí ele ia fazer só o comecinho lá e depois ia virar o Velho do Rio. E ele falou, não, mas eu posso ser o Velho do Rio, me deixa ser o Velho do Rio. E aí realmente fizeram lá um figurino nele e ele continuou na novela, era pra ele ter saído, assim como o Renato Góes saiu, mas era pra ele ter saído e ele pediu, não, me deixa ficar, deixa eu fazer o Velho do Rio. E ele ficou de Velho do Rio. Ele ficou... E o Velho do Rio é o Velho Juventino mesmo? Sim. Não, isso a gente não tem dúvida. Então tá, eu ficava na dúvida. Então, daí, enfim, falando da literatura, também é uma coisa assim que me remeteu muito, quando eu comecei a assistir, aos livros do Guimarães Rosa, por causa das histórias dos peões, assim, né? Tipo, a comitiva. E eu li ano passado, eu reli o Sagarana, por exemplo, que é de contos, né? Mas quase todas as histórias têm esse personagem do peão que tá percorrendo. No Sagarana se passa no interior de Minas. Mas é muito semelhante, assim, né? A história, até o Zé Leôncio é o mineirinho, né? Sim, foi. E tem muito esse negócio, assim, de muita testosterona, né? Muito homem, né? Os personagens são prioritariamente masculinos. Até eu li um que diz que tem uma grande audiência masculina pro Pantanal agora. Fizeram uma pesquisa e diz que os homens se encantaram com o Pantanal. E eu fiquei pensando, tipo, que engraçado, né? Porque... o que tá atraindo os homens ali, né? Fiquei pensando, assim... Um homem sem camisa. Até teve uma matéria que eu acho que eu te mandei, né? Eu não tô reclamando, inclusive Não, vai. gostaria mais. Não gosto, Até não gosto. Deus o livre de esfriar naquele Pantanal. Não, tinha uma matéria, não sei se foi no Globo. eu mandei Não me pra- chama pra uma comitiva que eu não vou nesse... É comitiva, Que nem o Jô vindo lá na comitiva e reclamando. Todo dor na limpinho. minha bunda. Todo limpinho na comitiva, camisa Vestiu jeans. um look, né? Eu tô adorando o look do jovem nessa nova fase. Aquela camisa jeans eu queria muito, igualzinho. Não, Cris, aí a matéria falava, eu acho que era do Globo, a gente vai achar e vai colocar na newsletter, sobre como o Pantanal é uma novela que sexualiza os homens, não as mulheres. E eu achei isso interessantíssimo, porque é só ver aqui os comentários que a gente já fez até o prezado momento, assim,
Né? Mas assim, eu acho que se por um lado sexualiza eles, de fato, ali os peão ali estão tudo, né? Tipo, esse dia tava rolando rinha de peão sem camisa lá, o Sim. Zé Luca batendo boca com... E eles não fazem Não. nada, gente, o dia inteiro, aqueles homens. Deprê aparece lá sem camisa. E engraçado que o peão que eu mais gosto ali, que é a única pessoa de valor, que é o nosso querido Tibério, Tibério. não é um cara gato. Tu pegava, cara. Meu Não, peão eu- favorito, o Ele Tibério. também é meu Só peão me favorito. interessa o Alcides. Oxe, eu casava com o Tibério. Inclusive, Tibério tá solteiro. Guito. Guito, grande, Eu grande sigo ele no abraço. Twitter e tudo, gente. E daí tem, assim, ó, tipo, lá no Sagarana tem uma das histórias que um dos contos se chama Conversa de Bois, em que é atribuída voz ao gado que tá sendo levado na comitiva, que eu gosto muito. E também tem A Hora e a Vez do Augusto Matraga, que virou filme, já foi 2 vezes, já teve filme, já teve remake. E é uma história muito de vingança, né? O cara trai a mulher, daí vai atrás, o Augusto Matraga tá escondido lá não sei onde, e chega a comitiva, e os peão se vingam, e não sei o quê. E aí é uma coisa que me remete muito, assim, ao que rola no Pantanal, só ver o que acabou de acontecer com o Levi ali, né? Tipo, tem uma mulher no centro da disputa, mas também tem a disputa, tipo, de ego masculino. Talvez seja por isso que os caras se identificam. Gostam? Não, e o se Levi, identificam. né? Tipo. Ai, foi tarde, né? Não, o Levi, ele, ó, ele podia fazer. Ele podia, né? Ser um. O que ele queria era a muda. É. Ai, gente. Ai, aquele dente de ouro. Não, o melhor pra mim do Levi Muda! foi ele ter ido na Ana Maria Braga um dia depois, e a Ana Maria Braga falou assim: é que eu sou acostumada a fazer o café com eliminado, porque ela faz os eliminados. Aí ele, é verdade, né? Mas a sua eliminação foi, Porra, né? cara, Foi, piranha. 4 horas gravando aquela cena, diz que ele ficou dentro d'água. É. Foi guerreiro, foi guerreiro. Cara, aquela cena foi muito massa, né? Guerreiro. Mas lá é quente, né? Ah, mas mesmo assim, né? Eu aqui não. Frio não passou. Saiu tudo enxuringado. E tem outra coisa que eu gosto também, que é a história do Trindade, com o Cramunhão. Trindade, O Trindade é o para-raio do diabo. parecidíssimo É o com o meu apelido Nestor, que eu inclusive. Nossa, o Trindade tem uma. É a primeira vez que a gente viu. Meu Deus, é igual o Eu Nestor. gente, agora já E o passou pra pior, mim. que eu li também, que o Cramunhão é fofoqueiro. Eu fiquei super tensa, porque se quem fofoca vai pro inferno, aí, tipo, eu tô muito ferrada. Falaram, cara, o Cramunhão é alto fofoqueiro, tudo ele Fofoqueiro. conta. Não, Fofoqueiro. e eu achei muito engraçado. A cena que eu achei mais engraçada foi que tava lá, o Zé Lucas tava assim. Não sei se eu sou filho, né, do Zé Leôncio, não sei se for o diabo. Você tem que pegar um boi marrom. Ah, beleza, eu vou lá. Vou lá. Pô, exame de DNA tá aí, né, gente? Pra quê, Sim, né? né? Não, total. E foi lá, não pegou o boi marruá, fez a Juma desmaiar. A Juma ali, pra mim, só queria dormir Não. um pouco pra se livrar dos homens Não, a chatos. Juma, aquela queda da Juma foi bem ridícula. Francamente, Não, sabe? foi bem feia. Aquilo ali não valeu. E deu também o que eu gosto do Trindade, é que ele fez o pacto com o diabo pra ele virar um bom violeiro. Pra ficar lá no cu do Judas, tocando gado. Não foi nem pra ficar rico, nem ficar famoso. É, só Ele pra quer saber tocar tocar. violão. Mas agora o Jovem vai se conectar com o diabo. Já se Mas já conectou. conectou? Ah, já? Não vi essa cena. Aham, pra escolher o cavalo ali pra disputa pelo Da cela. trono de ferro. Não, é engraçado Tá que o diabo, ele também é o guru do Gugu. Porque a pessoa pode perguntar pra ele assim, qual o cavalo que eu pego? E o cavalo. Já te respondeu. Ah, é, aí quando ele recebe o diabo é muito bom. Porque ele só, basicamente, ele baixa a cabeça, levanta o olho e deixa a voz um pouco mais grossa. assim. O cavalo vai te dar um sinal. Eu amo. Aí depois ele volta, oi? Eu fiquei bem tensa. Já me vi chegando no inferno com o diabo me chamando. Quais são as novas? Vamos dar uma fofocada. Ele é tipo Puxa um Gollum. cafezinho. Tem uma cena do Trindade que ele tá conversando com ele mesmo. Foi que se ele deixasse, se ele se largasse mão da Irma, né? E aí ele tá assim, não, eu vou largar a mão dela. Ele, não larga a mão dela. Parece o Gollum. Amigo. Não, dele, não, eu vou largar a mão. Não larga a mão. Gente, o que é isso? Mas é muito bom. Eu li um babado na Patrícia. Kogut? Aham, que a Irma vai receber o cramunhão também. Meu Deus! Porque a Tá lá Irma sem vai fazer engravidar. nada, cara. Ganhou. Tem que dar alguma coisa pra mulher Nada! fazer. Ela tere 11 lustres essa semana. Tá trabalhadora que nossa. Tá lá escutando conversa da... Ela separou Ursula. feijão esses dias. Separou Ai, feijão. Meu sonho. Deve ter escolhido tudo errado. Deve ter um belo do cachê,
textinhos mínimos pra decorar. Babyliss em dias, eu Deve ter uma adoro. pessoa só pra fazer o Olga Babyliss Benário. dela. Ó, e aí uma coisa ali sobre Trindade, assim, né, desse negócio do pacto pra virar um bom violeiro, me lembrou a história do Robert Johnson, né, que era aquele músico de jazz dos Estados Unidos. Tem até um documentário na Netflix, chamado Diabo na Encruzilhada. Porque, assim, era anos 30, se eu não me engano, ou antes. E era ele era um homem negro, lá do interior dos Estados Unidos, e, tipo, ele era meio que piada, porque ele queria ser músico, mas ele não era bom. E ele deu uma sumida, e quando ele voltou, ele era um puta músico, assim, do nada. Virou um fenômeno, sabe? E aí tinha um papo de que ele fez pacto com o diabo pra virar um bom músico. Que daí também é a história do Tem um filme Trindade. também, né? É um documentário, né? Não, mas tem o do filme, O Diabo na Cruzada. Então é documentário? Não, tem um filme. Ah, é? É, não sei se é o mesmo, né? Isso mesmo. Esse aí eu vi ano passado, é bem bom, é bem massa a história, assim. Então esses aí são os personagens que me agradam, assim, né? E que eu vejo relação com a literatura. Foi só isso que eu separei. E daí outra coisa da literatura são os livros que a Guta Regatinha aparece lendo, né, A Carol? Guta Regatinha, ela é a personagem que ela passa mensagens subliminares na TV com os livros dela. Mas a gente sempre. Eu olhei só a primeira vez que eu prestei atenção nela, ela tava lendo Hélio Gaspar e eu fiquei tipo. Era o Ditadura Envergonhada, né? Aham. Eu fiquei, gente, o que essa guria tá vendo? Ditadura Envergonhada no Pantanal. Aí depois, esses dias ela tava lendo Alice no País das Maravilhas. Porque ela é versátil. Versátil. Mas aí, tipo, depois eu não encontrei mais nada. Ele disse que tem um livro que ela tava lendo que tem uma referência à Malhação, que ela trabalhava antes da Malhação, ela fez Malhação, né? Que Atriz? É um livro fictício que foi lançado, que, tipo, teve uma referência no Malhação Viva a Diferença que ela fez, né? Mas é um livro fictício. Ela é engenheira, né? A formação da Guta. A Guta é dinheiro. O que tá fazendo lá? Ela tá fugindo do Marcelo. Ela não Ela quis se apaixonou ficar em São pelo Paulo. irmão. Ela Depois não- vão descobrir que não é Mas irmão, não né? é bem contada essa história, né? Não, e fora assim, foi um dia. E esses dias ela Eles tava lá ficaram um chorando dia. de amor pelo cara, É, tipo, mas até agora não ele falou vai nada. pra lá e vai dar um rolo, né? Vai dar um favor. Eu não li nada de spoiler, é a lembrança que eu tenho da primeira vez, que tem esse rolo com esse irmão dela, que depois não é irmão, né? Mas a mulher mãe do Marcelo não gosta, né, do Tenório, gosta. Ela mandou ele lavar a própria roupa. essa Eu semana. vi, É, ela é bem do nariz, né? eu acho que ela não gosta dele. Mas como é que o Tenório foi se apaixonar por uma mulher daquela? Você... E como é que ela é. foi se apaixonar por ele, né? Ai, não, eu ia dizer uma coisa, mas não vou. Mas aquela mala de dinheiro responde bastante coisa. Mas o filho dela perguntou pra Cara, ela. o homem aparece de 15 em 15 dias. Uma vez por mês, com uma mala cheia de dinheiro. Às vezes é bom. Ai, ai. Mas ele lá na capital, Ficção, ele né? muda, né? Ficção, mas tudo bem. Aí ele fica pouco tempo, não dá nem tempo de pegar ranço. A Buruaca, coitada, que Pensa, ficou a lá broca naquele que fica lá mala. fazendo comida pra ele. É. Agora, o dia das panelas cheias d'água eu gostei, que ela disse que a janta Ah, tava Deus. pronta, era só água fervendo. Não, eu ia dizer Não, a que Derry ela Bru, ela faz a alegria da gente com que muito... eles chegaram e ela assim, eu já jantei. Eu achei ela Agora ela vai... Bom, talvez já tenha acontecido quando for pro ar, mas enfim, a cena dela fazendo Alcides colocar pijama vai ser boa. O dia que ela mandou o Tenório se lavar. Que o Tenório mandou ela se lavar e ela falou, e você não vai se lavar? É. Deu um grito no sofá, um negócio Não, maravilhoso. e foi engraçado, porque ela se tocou assim, que ele era um banana, né? É? Tipo, ela se tocou assim, porque ela não tinha bosta. medo dele, e agora ela pensa assim, meu Deus, esse homem é um banana. E a Zefa? A Zefa só fala verdades, né? A Zefa é aquele personagem que, tipo, ela chega ali, ela só dá uma cutucada e vai embora, né? E a Zefa vai se entregar pro Zé Loreto, né? Diz que vai pegar o Tadeu, né? O Tadeu? Meu Deus! Primeira vez dela. Babá. Primeira vez dela? Todo mundo é virgem nesse Pantanal? Pois é. Ara. Ara, né? Não tem nem internet. Então, justamente. Agora vai ter. Agora eles vão saber. Agora que todo mundo vai E o continuar virgem câmbio? mesmo. O que vai acontecer com o câmbio? O câmbio desliga. Agora ele virou piloto de avião Piloto de por causa avião. disso, Tá né? ensinando o Jove. Como Vai virar diz a Filó, câmbio merda, né? Um dia que ela se irritou lá com o câmbio, o câmbio vai a merda. Não foi?
Eu não vi. Foi quando ela. Quando. Ela queria porque O eu Jove, queria. o Jove tinha sumido. É. E ela queia saber onde é que tava o Zé Leôncio, porque o Zé Leôncio tava lá na capital, lá. E ela não conseguia, daí alguém falou assim pra ela, o Tadeu falou, tem que falar câmbio no final dela. Câmbio, vai merda! Câmbio, merda! É porque ela desligava e não falava câmbio. Daí, não, você tem que falar câmbio no final. Ai, Filó também é a única pessoa coerente naquele... Apesar de que agora... Não, caiu a máscara. Porra, um é bolsominion, o outro é mentiroso. Quem é que vai sobrar pra eu gostar do Pantanal? A Juma? Não. O Tibério? O Tibério. Ai, pra ser bem sincera, O Tadeu eu tenho é. colocado bem pouco óculos pra ver Pantanal. E a Não, Muda o e Tadeu também tem o seu valor. O Tadeu, pra mim, faz sentido ele não ser Leôncio. Porque ele é trabalhador e é gente boa. Não, inclusive o Zé Loreto, ele subiu muito no conceito depois dessa do Pantanal, porque eu não curtia muito ele, assim. Eu também Mas não. eu Não, acho- eu tô sempre achando me que vem ele- aquele personagem que ele fez, que ele carregava um burrinho pra um lado e pro outro na novela das 6. O Zé Loreto pra mim não... Achei que tava lembrar de Vida do Brasil. Lembra que ele também era... Não. Jogava Não era futebol? ele? Não jogava? Não... Não, o bolsominion que chupava bico na novela na Ah, eu tô confundindo. Casaré. O Arcides. E era Como é que é baita o o nome papel dele. dele? lembrando dele. Ele era bem bom, né? Era ótimo. Lembro até da Com música. a... Como é que é o nome da atriz? A Fabiola? A Fabiola. Chupava bico. João Emanuel, tinha né, perdido cara? o pênalti. João lá Emanuel no tem jogo. disso, tem um chupando bico lá. É o trauma porque ele tinha perdido o pênalti. Aham. Ai, querido. Tá, mas eu vou falar dos Fala. Como a Bruna Regatinho acho que não rende, É. aí vamos. eu peguei alguns livros de novela que eu já li, a primeira livro de novela que eu li foi Éramos Seis, que é uma novela que passou no SBT em 94. E tinha a Irene Ravache e o Caio Blá. Eu era apaixonada pelo Caio Blá nessa fase. E essa novela, ela era muito boa também. Ela teve 5 versões na TV. Caralho. A primeira delas foi radionovela na Tupi, em 45. E em 2019 a Globo fez uma versão. Ah, é? Fez um Nunca me remake. pegou, acho muito triste. Eram porque, os irmãos, é, né? Era Triste, é uma família. Nossa. Eles, primeiro assim, morre o pai. Aí eles são descamba, muito pobres. Descamba tudo. Todo morto. E se passa na década entre 1910 a 1940. E a protagonista, né, a Dona Lola, e ela que conta a história no livro também, né? Aliás, a autora do livro eu não falei, né? Não. Deixa eu ver se eu acho aqui. Eu escrevi em um lugar. É muito triste essa história. Maria José Dupré. E é legal também porque passa, assim, vários momentos históricos, assim, durante o livro e a novela, né? Tipo, a Revolução Paulista, a gripe espanhola. Mas é só tristeza. Só Não gosto de novela tristeza. triste. Só tristeza, mas eu li esse livro umas 3 vezes, umas 2, 3 vezes. Eu li na escola também, mas não... Coleção Vagalume, né? Eu achava que era também. Agora falando que não era, Coleção né? Vagalume, éramos 6, Coleção Vagalume. Lembro até da capa. Amarelinha, Feito para né? chorar. Amarelinha em cima e os 3 irmãos Sim, embaixo. era os desenhos deles. Essa capa mesmo. É a coleção Vagalume. Vagalume, não lembro. Triste. E depois A Ciranda de Pedra, né, na Lígia Fagundes Sim. Telles, que foi um livro que eu reli ano passado, que é a história da Virgínia, né, que é uma órfã, né, de mãe, que ela é rejeitada pelo pai. Aí ela vai, depois que a mãe morre, a mãe é meio louca também. A mãe, quem fazia a mãe era a Ana Paula Rose. E aí ela vai viver no internato e quando ela volta, ela faz uma vingança, assim, né? Ela quer se vingar, ela tem 2 irmãs, é meio uma coisa meio Cinderela, assim, as 2 irmãs. Só que o texto é bem moderno, assim, ela tanto que quando ela volta, assim, ela volta super moderna. E foi o livro que a Lígia Fagundes Telles escreveu e foi o primeiro livro que foi super reconhecido e bem, e meio que pra época, assim, que era a década de 40, foi um marco, assim, porque a Virgínia, ela era muito moderna, ela era muito culta, tinha lesbianismo, a Virgínia mesmo, ela teve um caso com uma guria no internato, aí depois ela conhece uma outra guria, e ela vai atrás do cara lá, enfim, da infância, e tem o negócio da Ciranda de Pedra, que são os anões lá. Esse livro é muito bom. E foram esses que eu li, assim. Eu tenho esse aqui, O Feijão e o Sonho, que eu trouxe lá de Mafra, da minha última viagem. E eu não li ainda. Teve uma novela? Teve uma Teve. novela, O Feijão e o Sonho, só que é bem antiga, né? Mas eu não cheguei a assistir. E a Ciranda de Pedra também teve uma regravação, né? Recente.
A única coisa que acho que eu já li e virou novela foi Jorge Amado, assim, né? Que a Tieta e Gabriela, né? As reproduções, assim, pra TV foram demais, Foram. assim, né? Porque muito fiéis aos livros e... Não, Tieta é um clássico. Tieta é demais. E a Meu Gabriela Deus. também é muito boa, né? Acho que deram vida de verdade, assim, ao que tava ali, porque não tem o que tirar nem pôr, assim, é tudo muito... A descrição da Gabriela é a Sônia Braga, né? Toda, assim, né? Não tinha... E também já teve remake, né, com a Juliana Paz. Sim, sim. Foi a Juliana Paz, né? Acho que eu não vi esse remake aí. Ivete também participou. Achei uma boa escolha de atriz também. Mas foi como novela ou foi como série? Acho foi que como foi como série. série, né? Uhum. Acho que foi como série. Mas quando foi a primeira versão era novela, né? Ô, Cris, uma coisa que eu até agora pensei, né, dos autores também, que tem uma equipe também que ajuda a escrever, Sim. né? Como é que funciona isso, sabe? Eles dividem por núcleos. Aí, tipo, quem trabalha bastante com equipe é o Agnaldo Silva. Acho que eles dividem os núcleos e aí eles devem trocar. Eu nunca me aprofundei muito, mas eu imagino que eles devem trocar uma ideia de como aquilo deve fluir e o núcleo escreve, e eles escrevem por núcleos, sabe? E a produção é diária, né, Cris? Eles escrevem todos Sim. os dias, né? Até o Manuel Carlos diz assim que na época que se escrevia novela e se mandava impresso, ele disse, eu não podia reler, porque se eu relesse eu reescrevia tudo. Ele falou, hoje em dia, né, se escreve e se manda. Ele falou, é bem mais fácil, porque na minha época eu escrevia, imprimia e mandava. E aí, enquanto ficava em cima da minha mesa era um perigo, porque eu corria o risco de eu mexer e mudar tudo, assim. E os atores recebem o texto com quanto que antecedência? Acho que isso depende muito. Mas tem uma história legal que na novela que a Regina Duarte troca de bebê por amor. O Manuel Carlos conta, eu vi uma entrevista com ele, que no dia que acontecia a troca de bebês, quando a Regina Duarte recebeu o texto, ela ligou para ele. E ela disse, tem certeza que a gente tem que fazer isso? Aí ele falou, cara, mas a gente escreveu a história inteira pra acontecer esse momento. A novela é isso, meu bem. Daí ela falou, eu tô achando assim que vai ser muito triste. É muito triste. Já tava sem noção ali, já tava sem noção. E eu lembro que quando eu entrevistei o Fagundes, uma vez que eu fiz uma entrevista com ele, eu contei isso pra ele. E ele falou que com ele que ele conseguia separar bem, assim, porque ele falou assim, imagina quantos papéis eu já fiz se cada vez eu realmente abraçasse aquilo e levasse, sabe? Ele falou, não, realmente assim, eu consigo separar muito bem, gravou, terminou, fim. Porque eu tinha essa dúvida, assim, né? Porque eu me apego tanto nos personagens, tanto... Não, e às vezes, tipo, um ator do calibre do Fagundão, por exemplo, né? Pô, o cara, ele pode interferir, né? Ele pode chegar no diretor, no roteirista e dizer, olha só... Agora a novela Bom Sucesso com ele, falando de literatura, foi muito legal, né? Cara, foi uma novela das 7, com o Rômulo Estrela, a Grazi Massafera, e ele era dono de uma editora. Então ele vivia dentro de uma biblioteca, era muito legal. A novela foi muito legal, e falava muito de livros. Tipo a novela do Manuel Carlos também, que acho que o Tony Ramos tinha uma livraria, não era? Tinha. Do Por Laços Amor. de Família, né? Laços de Família. Você ficou confusa as duas Laços de novelas. Família era. Que ele queria ficar Miguel. com a Vera Fischer. Que tinha Capitu? Nossa, que era também E que, uma água se de eu batata. não me engano, o nome da livraria também tinha era alguma coisa do Machado, que remetia ao Machado de Assis. Não lembro, só sei que às vezes tinha uns diálogos assim. Me passa o sal. Você viu a peça, não sei o que estreou no teatro, blá, 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 blá. Não, eu não vi. Mas esse livro que foi lançado e não sei o que. Era tudo que assim. tinha um café na livraria. Era né? tudo assim, os diálogos eram tudo assim. Eu achava chique, mas eu também acho meio que nada a ver o Manuel Carlos agora, assim. Manuel Carlos agora já encerrou o ciclo dele. Tá, então assim, na semana em que a gente tá gravando, só pra pessoa que vai nos ouvir, sei lá, daqui a 2 semanas provavelmente. Nessa semana o que aconteceu? Descobrimos que o Tadeu não é filho do Zé Leôncio, acho que essa é a grande bomba da semana. Do Pantanar. Como que a casa do Zé Leôncio tem 24 janelas. Carol tá chocada com essa cena. Procurem a cena da Dira Paz. Grande beijo, Dira Paz, companheira. O grande da paz, cara.
E vamos E o aguardar Levi aí. morreu, né? A gente não Ah, pode o Levi esquecer, morreu, né? né? Levi Foi essa morreu. semana. Foi uma cena. Foi. E lá, o que o Tibério fez? Me dá a mão. Tava Na Que outra, homem! não, 20 quilômetros longe. na primeira versão, o Tibério, eu acho que ele tá caindo nas graças, que na primeira versão ele atirava no Levi. Ah, é? Uhum, Ele eu li tentou isso. salvar, ele tentou salvar. Eu Não, li. ele tava 20 metros. Como é que ia pegar a mão? Deixasse que se fudesse Foi também. só pra porque- fazer tipo. Porque é uma boa pessoa. Grande beijo, Nunca ia Tibério. conseguir pegar a mão dele. O que acontece é que, assim, pra encerrar, É. de todas essas novelas que eu tô vendo, talvez não seja Pantanal a minha preferida pra acabar, assim, com Nesse nossa- momento, Sim. Sei que eu fui convidada para falar do Nossa, eu Pantanal. amei, porque é bem tipo novela, né? Tem a revelação. A revelação final é que não é Pantanal. qual que é? Qual que é? Ah, é... O Cravo é Rosa. Cravo é Rosa. o Cravo e a Rosa. Enfim, fechamos de vez a segunda temporada do Possácio, Cris. Você está encerrando. Ah, é? Aham. É. E já estamos abrindo caminhos pra terceira temporada. Inclusive, vou dar spoilers. Posso? Vai, pode. Vem aí. Fica assim, ó. Presta atenção, Cris Cordioli. Você vai saber em primeira mão. Vontade de contar tudo. A terceira temporada a gente vai fazer com autores e autoras que a gente gosta. Uhum. Que Aí, eu ó. amo muito ele. Não, vai levar o nível das convidadas, né? Não querendo desmerecer quem já participou, mas eu vim esse meio de gaiato aqui hoje, né? Não, a gente que já queria fechar com uma pessoa Ainda famosa bem que, que me já deu chamaram. autógrafo. Ainda bem que me chamaram antes de começar essa nova fase, Pra- não ia ter chance nunca. Pra dar... Não, você já elevamos aí com você que já deu autógrafo, né? Dei, Blogueira dei. famosa e coisa, pra Foi. daí a gente poder fazer a introdução, entendeu? Pra chegar nessa galera. E a gente também meio que já tem data pra começar a segunda temporada, que deve ser o dia 15 de Terceira, julho. né? Terceira temporada, isso, desculpa. A editora, quando tá Tô atenta. é outra Tô coisa. atenta. Dia 15 de julho. E aí vão ter vários outros, assim, a gente já tá com o cronograma fechado até o fim do ano. Ó, Aham, minha planilha aqui, ainda ó. bem que eu check. entrei nessa. Linda. Então aproveitem esse meio tempo pra ouvir os episódios do Possácio que ficaram pra trás. Se vocês se interessarem em assistir essas novelas que a gente citou aqui hoje, procurar os livros, enfim. Tem que ter tempo. Às vezes as pessoas têm, né? Eu, por exemplo, atualmente sou uma pessoa com tempo livre. Ai, que bom. Então, claro. Tô até fazendo massagens. É verdade, eu também tô tenho fazendo massagem no tempo. Tempo. Então, posso fazer essas coisas. E é isso, gente. Cris, muito obrigada por ter participado. Imagina, foi ótimo. Grande momento, grande momento. E é isso. Sigam a gente nas redes sociais, assinem nossa newsletter. Beijo e tchau. Beijos, tchau. Beijocas. Carol, como sempre foi.